Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje a liturgia nos convida a meditar a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 1 a 8. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos vos dar não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida. A tal ponto chegou nossa afeição por vós. Esses são os sentimentos do missionário, do evangelizador. Há momentos em que São Paulo corrige muito duramente suas comunidades, mas a atitude fundamental é aquela de uma mãe para com seu filhinho. Um pastor, pequeno ou grande que seja, é sempre uma mãe, e não uma placa de direção que informa para onde ir. Faz parte da vocação do pastor fazer acontecer a santidade no coração de quem nos foi confiado. Da primeira carta de São Paulo Apóstolo aos Tessalonicenses. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que examina nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Estas palavras expressam o coração de Paulo. Seu anúncio não é da boca para fora, mas uma labareda que sai diretamente do coração, passa pela boca e chega como um vento de amor que abraça os nossos irmãos. Tanto amor sentíamos por vocês que queríamos dar a vocês não somente o Evangelho, mas a nossa própria vida. Essas palavras expressam o coração de um evangelizador, que é sempre também pastor. Como é importante isso? Não basta colocar no mundo uma criança. Precisa criá-la, cuidar dela. Mãe não é quem faz, mas quem cria, diz um nosso ditado. O mesmo poderíamos dizer da evangelização. Não basta conceber uma conversão com o primeiro anúncio. Precisa criar esse irmão convertido, precisa cuidar dele. Evangelizar é sempre também cuidar, catequizar, formar, introduzir esse irmão na família da Igreja. Quem evangeliza e some não passa de um louco,
que deixa filhos em todo canto. Gerar significa cuidar, acompanhar, ser pai e mãe dos que geramos. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhos. Como uma mãe que acalenta seus filhos. Exatamente estas palavras definem o bom pastor. Sim, porque os irmãos que evangelizamos logo se tornam para nós pequeninos que Deus tanto ama. Logo se tornam as nossas ovelhinhas desprotegidas, que não conhecem as pastagens e nem imaginam o perigo dos lobos. O missionário é sempre necessariamente um bom pastor, que cria o rebanho que ele mesmo gera. São Paulo criou várias comunidades nas suas longas viagens, mas não se limitou a lançar a semente. Muito pelo contrário, foi um agricultor solícito. Quem tropeça que eu não me incendeie, disse em sua segunda carta aos Coríntios. Bem sabemos quanto ele se dedicou a corrigir, explicar, animar, formar, criar a igreja, implantar a igreja, torná-la firme. Nunca São Paulo deixava passar uma coisa errada. Muito pelo contrário, vibrava e se incendiava quando algo não funcionava. Quem tropeça, que eu não me incendeie. Repetimos. Como uma leoa defende seus filhotes, assim São Paulo defende os seus recém-nascidos, frutos de suas evangelizações. Em todo o canto onde fundava uma comunidade, constituía um pequeno grupo, em torno a uma casa de família, e quando estava tudo encaminhado, ia para outro lugar, para formar uma nova comunidade. Porém, continuava alimentando as comunidades, através de visitas, aconselhamentos e cartas. Seu objetivo era alicerçar essa comunidade em Cristo. Para São Paulo, a Igreja é o corpo de Cristo, e ele não se dá paz até que esse corpo não seja bem formado. Assim fala o nosso Papa Bento XVI. Nesta linha podemos entender também o conceito original, exclusivamente paulino, da Igreja como corpo de Cristo. A este propósito é necessário ter presente as duas dimensões deste conceito. Uma é de cunho sociológico, segundo a qual o corpo é constituído pelos seus membros e sem eles não existiria. Esta interpretação aparece na carta aos Romanos e na carta aos Coríntios, onde Paulo assume uma imagem que já existia na mentalidade romana. Ele diz que o povo é como um corpo com diversos membros, cada qual com a sua própria função, mas todos, mesmo os mais pequeninos e aparentemente insignificantes, são necessários para que o corpo possa viver e realizar as funções que lhe são próprias. Oportunamente o apóstolo observa que na Igreja existem muitas vocações, profetas, apóstolos, mestres, pessoas simples, e todos são chamados a viver cada dia a caridade. E todos são necessários para construir a unidade viva deste organismo espiritual. A outra interpretação faz referência ao próprio corpo de Cristo. Paulo afirma que a Igreja não é somente um organismo, mas torna-se realmente corpo de Cristo no sacramento da Eucaristia, onde todos nós recebemos o seu corpo e nos tornamos realmente o seu corpo. Assim se realiza o mistério esponsal, que todos se tornam um só corpo e um só espírito em Cristo. Assim, a realidade vai muito além da imagem sociológica, expressando a sua essência verdadeira e profunda, ou seja, a unidade de todos os batizados em Cristo, considerados pelo apóstolo um só em Cristo, conformados com o sacramento do seu corpo. E depois o Papa sublinha que para São Paulo,
A igreja é campo de Deus, edificação de Deus, templo de Deus. Da mesma forma que um campo não pode ser somente semeado, mas precisa ser bem cultivado até dar fruto, da mesma forma que um edifício não se conclui no alicerce, assim a evangelização pede um incansável esforço do pastor para fazer crescer bem o que plantou. Trabalhos e fadigas, repetidas vigílias, com fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez. Além de outras coisas, a minha preocupação cotidiana, a solicitude por todas as igrejas. Quem é fraco que eu não seja fraco? Quem tropeça que eu não me incendeie? A isso podemos acrescentar a outra atitude fundamental de Paulo, que lemos na primeira carta aos Coríntios. Embora livre de sujeição de qualquer pessoa, eu me fiz servo de todos para ganhar o maior número possível. Para os judeus me fiz judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, fiz-me como se eu estivesse debaixo da lei, embora o não esteja, a fim de ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Para os que não têm lei, fiz-me como se eu não tivesse lei, a fim de ganhar os que não têm lei. Fiz-me fraco com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de salvar a todos. E tudo isso faço por causa do Evangelho, para dele me fazer participante. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Para São Paulo, evangelizar, implantar a igreja, significava se tornar um com a pessoa que tinha na sua frente. Se enculturar, entrar no seu mundo a fim de ganhar todos para Cristo. À luz dessas reflexões, iremos entender melhor o trecho que hoje a liturgia nos propõe. Bem sabeis, irmãos, que nossa vinda até vós não foi em vão. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como sabeis, encontramos em Deus a coragem de vos anunciar o Evangelho em meio a grandes lutas. A nossa exortação não se baseia no erro, na ambiguidade ou no desejo de enganar. Ao contrário, uma vez que Deus nos achou dignos para que nos confiasse o Evangelho, falamos não para agradar os homens, mas a Deus, que examina nossos corações. Bem sabeis que nunca usamos palavras de adulação, nem procedemos movidos por disfarçada ganância. Deus é testemunha disso. E também não procuramos elogios humanos, nem da parte de vós, nem de outros, embora pudéssemos fazer valer a nossa autoridade de apóstolos de Cristo. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Tanto bem vos queríamos, que desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Podemos parar um pouco para sublinhar as frases que mais nos atingem.
Vamos dedicar mais um minuto para escolher o nosso propósito que nos torne sempre mais fortes, que nos torne sempre mais pastores, evangelizadores, semeadores, agricultores do campo do Senhor, vinhateiros da vinha do Senhor, com os mais sinceros sentimentos de amor prestativo e carinho humano para com todos os que acompanhamos. Podemos parar mais um pouco para refletir bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Foi com muita ternura que nos apresentamos a vós, como uma mãe que acalenta os seus filhinhos. Paz e alegria a todos. Desejávamos dar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. A tal ponto chegou a nossa afeição por vós. Paz e alegria a todos. Voz se eleva para proclamar o Senhor, pois minha missão é evangelizar, anunciar ao perdido evangelizar é preciso sim, evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão
evangelizar, levar a luz pra quem anda em trevas, levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração. Evangelizar, evangelizar é preciso. Evangelizar, levar a luz. Que lindo, maravilhoso. Vamos dar coragem de cantar. Levar a paz pra quem vive em guerra, anunciar ao pecador o perdão. Isso está meu coração.